Olá! Fixando o primeiro tema da nossa live. Olá, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma live da Matra 12 no nosso domínio, @Matra12 Brasil. Hoje, dia 10 de março de 2021, são 19 horas. O tema da nossa live de hoje é a Constituição de 1988, uma Constituição de e para mulheres. A nossa convidada é a professora doutora Cristine Petter. O tema da nossa live de hoje vai muito além da simples comemoração, celebração pelo Dia Internacional da Mulher, que aconteceu na última segunda-feira, 8 de março. Ele mais se refere, ele mais se destina, ele mais diz respeito a uma reflexão de como a Constituição de 1988 foi elaborada e como ela pode ser para mulheres. A professora Cristine Petter, para mim, no meu ponto de vista, é a pessoa mais adequada para tratar desse assunto, porque ela tem uma linha de pesquisa sobre ele e ela estuda há bastante tempo. Eu vou fazer o convite, vou fazer ela entrar aqui. Só um minutinho que ela acabou de ingressar. Já achei. Vamos aguardar então. Olá! Olá, Patrícia! Tudo bem? Tudo ótimo! Que bom te ver então aqui, em definitivo agora. É verdade. Eu estava apresentando a nossa live de hoje, dizendo que você tem uma linha de pesquisa sobre esse assunto. Eu primeiro vou me apresentar e depois te apresento, tá? Perfeito. Eu sou Patrícia Santana, sou juíza titular da Primeira Vara do Trabalho de Lages, em Santa Catarina, diretora de comunicação da Matra 12 e conselheira da Ana Matra. A nossa convidada, professora Cristine Petter, é doutora em Direito, Estado e Constituição pela UNB, em 2013, mestra em Direito, Estado pela UNB, 2001, graduada em Direito pela UNB, assessora do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, é professora associada do mestrado e doutorado em Direito das Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Líder de pesquisa do Núcleo de Estudos Constitucionais do UniCeub. Pesquisadora do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais do UniCeub. Membro efetivo da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional. E foi assessora da presidência do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Bom, Cristine, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por fazer parte da história das lives da Matra 12 e muito obrigada por ter aceito o convite pela gentileza. A palavra está contigo para as suas considerações iniciais, então. Querida Patrícia, é com muita alegria que eu venho aqui nesse espaço tão privilegiado, né, da Matra 12, para falar sobre o tema que tem tomado as minhas pesquisas, que tem tomado a minha vida acadêmica e principalmente as minhas relações com tudo quanto, né? Eu digo que o Núcleo de Estudos Constitucionais, que é o lugar acadêmico, né, que institucionalmente coloquei no CEUB para desenvolver as minhas pesquisas, tem me proporcionado ao longo de 20 anos, esse ano nós estamos comemorando 20 anos do grupo de pesquisa, tem me proporcionado encontros e pesquisas maravilhosas. Então, eu comecei pesquisando os direitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal, a chamada linha 1, que ainda existe, muitos alunos gostam de pesquisar os direitos fundamentais na jurisprudência do Supremo. Daí eu abri, quando comecei meu estudo de doutorado ali pelo ano 2007, 2008, uma nova linha de pesquisa que é Direito Constitucional Comparado. Também tem vários estudos, um projeto lindo que chama Constituições no Mundo, que desenvolvo com meus alunos de segundo semestre de graduação já
há 10 anos, e agora, há 5 anos, menos que isso, acho que uns 3, 4 anos, eu abri oficialmente a terceira linha. E ela, como minha linha caçula, vamos dizer assim, tem sido uma linha muito interessante, muito prazerosa, muito cheia de novidades, tanto para o direito constitucional, não quis deixar de pesquisar o direito constitucional, ao qual me dedico há mais de 25 anos, mas principalmente querendo estar à disposição de atividade que para mim não fazia sentido alguns anos atrás, mas faz todo sentido agora, que é essa interpelação do movimento feminista em relação ao constitucionalismo. Então, acho que é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nesse dia de hoje. Quais são as relações, quais são as interpelações que o constitucionalismo vem sofrendo aí no último quartel de século em relação ao feminismo, ou aos feminismos, como eu gosto de dizer. Para quem nos assiste aqui, eu conheci a professora Cristine Petter num evento da Comissão Ana Matra Mulheres, julgamento sobre perspectiva de gênero. Ela falou no webinário e hoje eu tive a grata surpresa de saber, porque com certeza ela não lembrava de mim, nem eu lembrava dela, porque nós não somos nem contemporâneas de anos, que nós nos cruzamos no Marista, né, no Maristão, possivelmente na UNB e, quem sabe, ainda no Tribunal Superior do Trabalho, ou pode ser, ter sido, inclusive, no CEUB, que na época nem era UniCEUB. Então, para mim é uma grata satisfação tê-la aqui, fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu vou passar para a primeira pergunta. Pode ser? Claro. Então, vamos para poder orientar quem nos assiste. O constitucionalismo feminista. O que é o constitucionalismo feminista? Quando e onde ele surgiu? Bom, essa é a primeira pergunta, né? A pergunta inicial. Eu também fiquei bastante curiosa quando me aproximei do nome. As coisas ganham um nome é porque há algo sendo construído, seja histórica, seja cultural, seja de forma espontânea numa determinada realidade. E dentro dessa realidade, o constitucionalismo feminista apareceu para mim como uma possibilidade de estudar o direito constitucional pela perspectiva da teoria feminista, pela perspectiva dos feminismos. Mas se eu quisesse dar um conceito ao constitucionalismo feminista, estudar o constitucionalismo pela perspectiva dos excluídos do movimento constitucionalista clássico. O movimento constitucionalista clássico, que é aquele que a gente estuda nos primeiros anos da faculdade de Direito, que nos impõe voltarmos ao século XVIII, as revoluções liberais, americana, francesa, a primeira Constituição americana, a Revolução Francesa e todas as suas consequências. E é a partir dali que o constitucionalismo começa a se desenvolver, começa a impor um modelo político chamado Estado de Direito, mas promovendo uma série de exclusões. Então, o constitucionalismo feminista é para fazer-nos acordar para essas exclusões. E a primeira exclusão que a gente tem que notar, tem que saber que existe, é a exclusão das mulheres. Os direitos civis e políticos não eram destinados às mulheres naquela época, somente homens, né? E homens com uma determinada renda é que eram destinatários dos direitos fundamentais, que foi uma das principais consequências desse constitucionalismo clássico do final do século XVIII. Então, é para chamar a atenção de que o constitucionalismo precisa incluir as mulheres, que nós batizamos e estamos chamando este movimento de constitucionalismo feminista. Mas quando esse nome surgiu? Esse nome surgiu praticamente anteontem. Foi em 2009, num congresso do Canadá, na Universidade de Kingston, algumas mulheres reunidas, tratando de temas relacionados ao direito constitucional internacional. Eram constitucionalistas, mas estavam ali para debater questões internacionais. Dentre as questões internacionais, tinha um painel sobre direitos humanos relacionados à proteção das mulheres, aqueles temas básicos do feminismo: violência contra a mulher, assédio sexual, violência doméstica. Então, todos esses temas acabaram desembocando numa expressão que, naquele momento, ganhou a força de professoras de direito constitucional, dizendo: nós queremos recontar
a história do constitucionalismo pelas nossas vozes e pelas nossas próprias intelectualidades. Então, o movimento de 2009, com este nome, né, não quer dizer que ele já não tinha competências antes. Estamos aqui para falar do processo constituinte, e eu provoco para dizer que o constitucionalismo feminista foi responsável por uma Constituição de e para mulheres, mas o nome mesmo surgiu no Canadá, nesse congresso em 2009. Eu assisto, sou bastante fã dos seus vídeos no Instagram, As Constitucionalistas, e tem um momento lá que você diz assim: onde estão as professoras de direito constitucional? De que forma elas nos influenciaram? Elas existem? E aí, o que você pode falar sobre isso também? Daí o segundo passo, primeiro nós descobrimos esse nome, né? E aí, quando eu descobri esse nome, na verdade, eu comecei a procurar as professoras de direito constitucional para a gente abrir uma linha de pesquisa. E eu tinha certeza que, por alguns estudos de epistemologia feminista, isso precisa ser um movimento coletivo. Não adianta só eu estudar o constitucionalismo feminista. Isso não ia gerar frutos nem de pesquisa, nem de atuação ativista, nem de nenhum tipo de ordem histórico, cultural, econômico, política. Então, eu resolvi que ia procurar. E tive dificuldades de encontrar professoras de direito constitucional que quisessem, né, assumir o ônus da palavra feminismo junto do constitucionalismo. E foi aí que eu me encontrei com as professoras Estefânia Queiroz Barbosa e Melina Fachin, que de imediato falaram e falaram. E aí a gente ficava discutindo: será que a gente vai chamar de constitucionalismo feminista? Será que não? Será que a gente vai botar constitucionalismo feminino, né? Tentando aí encontrar uma linguagem mais comum num país que a linguagem estava tão massacrada, sacrificada, que tantas mulheres rejeitavam vamos dizer assim, o conteúdo pela embalagem, né? Pelo nome. Eu fazia. A Melina foi enfática, falou: Cris, tem que assumir, a gente tem que ir nas últimas consequências. É constitucionalismo feminista e ponto. Eu falei: concordo. Stefânia também estava junto. Então, surgiu no Brasil desse encontro de nós três, mas certamente o nosso objetivo sempre foi, já temos 2 livros publicados, todos coletâneas, não é por um acaso que é coletânea, é porque faz parte do constitucionalismo feminista ser um movimento de mulheres, plural, de coletivo, né? Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos muito empolgadas tentando reunir as constitucionalistas. A primeira lista que eu fiz, Patrícia, procurando as professoras, procurando as referências de direito constitucional, eu encontrei 20 e poucas, né? Eu queria o quê? Professoras, doutoras, com pesquisas ativas em formação escrita de direito constitucional. Porque a gente queria preparar uma lista para oferecer aos organizadores de congressos de direito constitucional que não convidavam mulheres. Eles não convidavam mulheres porque diziam: ou elas não são tituladas, ou elas não estão em cargos de poder, ou elas não aceitam nossos convites. E a gente queria ter uma lista de professoras que iam aceitar os convites, que iam ter a titulação e que iam estar à disposição dessa investida. Então, esse foi o ponto inicial da nossa pesquisa. Vamos reunir as professoras de direito. Não interessa o que elas estão pesquisando, elas podem pesquisar temas, inclusive, e nunca ter ouvido falar de feminismo. O que nós queremos é conhecer as professoras de direito constitucional e suas pesquisas, seja lá que elas estiverem pesquisando. Então, falando sobre o Instagram As Constitucionalistas, que quando eu participei desse webinário, que eu fiz a apresentação de vocês, né, da Comissão Ana Matra Mulheres, foi o primeiro momento que eu tive contato com ele. E foi o primeiro momento, eu vou te confessar, que eu tive contato com o constitucionalismo feminista. E a partir daí eu pude começar a assistir as suas microaulas, que, se eu não me engano, se eu estiver errada, você está em número de 15, 16 ou 17 hoje, não é isso? Na verdade, eu gravei até a número 15 e a gente parou para respirar um pouco sobre o que essas aulas significam. Eu, na verdade, até comecei a gravar um novo bloco, que vai ser sobre dogmática constitucional feminista, que é como se fosse a prática da teoria do constitucionalismo feminista. Essas 15 aulas foram sobre teoria do constitucionalismo feminista. Agora a gente vai começar uma prática do constitucionalismo feminista, que eu chamei de dogmática, igual dogmática jurídica. Lei, doutrina e jurisprudência, a gente está fazendo esse estudo. Mas eu não coloquei no ar ainda, só coloquei a chamada, uma primeira aula, porque nós estamos pensando qual é o objetivo dessas microaulas, né? A questão que todo mundo coloca é: qual é o efeito
dessas microaulas? Será que as pessoas estão assistindo? Será que as pessoas estão querendo saber? Será que o formato funcionou? Porque é tudo muito novo, né? Eu quero começar, Patrícia, se você me permitir, falando sobre como surgiu essa ideia do Instagram, né? Sim. Na verdade, eu sou uma professora de 45 anos, há 25 pesquisando direito constitucional estrito sensu, num ambiente extremamente masculino, né? Eu não vou dizer que é um ambiente machista, mas um ambiente extremamente masculino. O direito constitucional, por ser um direito de cúpulas, por ser um direito que analisa as estruturas de poder a partir de decisões de poder, tanto no legislativo quanto no executivo, no judiciário, ele é muito ocupado pelos homens. Então, ainda há um estranhamento da presença feminina. E quando eu falo estranhamento, estranham tudo. Estranham a nossa voz, estranham o nosso jeito, estranham as nossas roupas, estranham nossos exemplos, né? Então, dentro desse ambiente masculino, o direito constitucional, para mim, é um direito constitucional formal, um direito constitucional clássico, e um direito constitucional muito longe do que eu chamo de república.com, que é essa república das redes sociais, das mídias sociais. Mas eu dou aula, as minhas alunas pesquisadoras, que fazem parte do NEC, né, que é meu grupo de pesquisa, são alunas teenagers, né? Elas têm 17, 18, 19, 20 anos, e para elas não fazia nenhum sentido pesquisar o constitucionalismo feminista se ele não fosse para as redes. Então, duas alunas me provocaram e me fizeram ceder a esta novidade, que para mim era assustadora, Patrícia. Eu não sei se você, né, já se acostumou com essa vida, né, de lives, de Instagram, mas eu, de alguma forma, você gosta de comunicação, você é que está aí na área de... Eu, de alguma forma, eu ainda me assusto um pouco com o mecanismo disso, ou seja, de quantas pessoas assistem, do que as pessoas podem fazer com isso, principalmente por conta das fake news, das deep news, né? Ou seja, podem pegar meu vídeo e colocar palavras na minha boca e fazer eu falar outras coisas, mas elas me convenceram de que era preciso essa comunicação, que se a gente quisesse efetivamente fazer essa rede prosperar, fazer as pessoas conhecerem, né, o nosso trabalho, a gente precisava do Instagram. E assim elas é que gerenciam, né? As minhas duas alunas, Carolina Gomide, Natália Damasceno. A Carolina ainda está na graduação, está no último ano do curso de Direito. A Natália já é formada, trabalha num grande escritório, e elas estão sempre alimentando o Instagram das constitucionalistas. E o que a gente fez? Nós programamos que seria um lugar onde nós colocaríamos o resultado da nossa pesquisa. Então, nossa pesquisa é sobre mulheres constituintes e sobre as professoras de direito constitucional. Então, lá estão, às segundas-feiras, né, a biografia das 26 constituintes e às quartas-feiras, um resumo da produção, da biografia das professoras de direito constitucional. E aí surge a sua pergunta, ou seja, o que são as microaulas? As microaulas era para preencher uma terceira publicação semanal para poder dar em pílulas, né? A microaula, o microlearning, é uma tecnologia didática para dar em pílulas conceitos, sistematizações sobre um determinado assunto. Então, cada microaula é sobre um pontinho, como se fosse um pontinho do constitucionalismo feminista. E eu gostei muito de fazer, não é fácil, né? No começo eu gravava umas 10 vezes cada aula, porque falar em coisas densas não são fáceis, mas depois eu fui me acostumando a que hoje eu sou uma microprofessora, eu sou uma professora de microaulas com alguma destreza. Eu posso te dizer que eu comecei a assistir naquela época, que eu acho que foi em outubro. Acho que foi setembro, outubro do ano passado. E desde então eu tenho acompanhado. E eu te digo assim, que não são... são mais do que microaulas, eu poderia chamar como lampejos de reflexão. Você assiste o conteúdo e a partir daquilo você vai buscar o restante do conteúdo. Eu achei muito interessante, eu gosto muito. E gosto muito de acompanhar. E tenho acompanhado desde aquela época, já assisti as anteriores e também os posts que vocês estão fazendo agora sobre as parlamentares que estavam na Constituinte de 1987. Eu quero te dar os parabéns, eu gosto muito do Instagram. E já falaram aqui que eu não vivo mais sem live, não é verdade. Não é verdade. Mas eu acho que é um meio de comunicação muito importante, porque você... Né? Eu acho extremamente potente. Ele chega, ele invade mesmo.
E ele apresenta ali um conteúdo, por exemplo, aqui na Matra 12 nós temos as lives. O ano passado nós fizemos 53 e começamos por conta da pandemia. Não fui só eu que fiz, minhas outras colegas, aquelas que eu te mandei o telefone para uma ajuda, várias outras também me ajudaram bastante. E cada uma do seu jeito, do seu modo. Alguns colegas, homens também, nos ajudaram. E a gente grava, e o que a gente percebe? Que depois que a gente lança, que está ao vivo, muitas pessoas vêm assistir. Nós temos uma live que já tem mais de 1.000 visualizações. É bastante, né? E aí o conteúdo se difunde. Bom, eu vou passar adiante, senão a gente não vence, tá? Então, qual é a agenda do constitucionalismo feminista? Que você trata numa das microaulas, né? Na verdade, essa agenda, que na verdade é a nossa pauta, é o nosso guia, são os princípios fundamentais, né? Os pressupostos do constitucionalismo feminista, eu retirei da obra que nos inspirou, tanto no nome, que foi resultado lá daquele congresso no Canadá em 2009, que se chama Feminist Constitutionalism, né? Então, as professoras Baraquerez, a professora Daphne, né, trouxe esses pontos de reflexão que eu gosto de compartilhar. E o primeiro ponto é que o constitucionalismo feminista, o primeiro ambiente que a gente está quando estamos tratando o constitucionalismo, é o ambiente do princípio da isonomia, né? E a nossa Constituição foi muito generosa, por isso que eu digo que ela é uma Constituição fruto do constitucionalismo feminista, mesmo que esse nome não existisse lá na década de 80, porque o artigo 5º é exatamente aquilo que se busca quando se fala em isonomia para o constitucionalismo feminista. A gente já tem uma norma positivada na nossa Constituição que tem a ver com esse primeiro fundamento. Então, o primeiro fundamento teórico, que é a busca da igualdade formal, material, positivada, jurisprudencial, de todos os níveis, para homens e mulheres, né? Isso é dado através, né, desse princípio da isonomia. Então, aqui não é o constitucionalismo das mulheres dominarem os homens, né? É o constitucionalismo da inclusão das mulheres ao lado dos homens e de todos os demais incluídos pelo constitucionalismo clássico lá do final do século XVIII. Então, isso é um primeiro ponto da agenda. Segundo ponto da agenda é que as mulheres vão tomar o espaço da releitura crítica do constitucionalismo clássico, né? Se nós vamos assumir um protagonismo na sociedade democrática, no Estado de Direito, nós precisamos reler os pressupostos constitucionais pela lente das mulheres. Isso não é tão fácil, né? Porque reler quer dizer refundar a filosofia, refundar a teoria, refundar a metodologia e, principalmente, estar à disposição de reconstruir, ao lado dos homens, a própria dogmática, que é legislação positivada, doutrina e jurisprudência, né, mais vinculada aos órgãos de Estado. Então, o segundo ponto é essa leitura crítica. O terceiro ponto é deslocar um pouco aquilo que se chamava de temas femininos em relação aos temas masculinos. Muitas vezes se consideravam questões de Estado, questões macro, de uma sociedade que se importa com o coletivo, e as questões das mulheres vinculadas ao ambiente privado, onde as mulheres podiam atuar, suas casas, seus trabalhos muito específicos, ou seja, problema de mulher e problema do Estado, problema de mulher e problema dos poderes ou dos agentes políticos, né? Então aqui a gente tenta deslocar e trazer para o centro debates como aborto, como violência doméstica, como assédio sexual, como feminicídio. Eu vi que agora no Congresso foi aprovada, acho que numa das casas, a questão do stalking, né, que atinge homens, e tem nas mulheres as grandes vítimas. Então esses assuntos saem da periferia, eles saem desse lugar jurídico, né, de marginalização no sentido de colocar lá para um ambiente muito específico de discussão e é trazido para o centro do debate constitucional. Então esse é um terceiro ponto da agenda. Um quarto ponto da agenda que eu gosto muito, que faz parte das minhas pesquisas já há muitos anos, é os direitos fundamentais como políticas públicas, né? Tem uma explicação bem complexa que, para resumir, eu só digo o seguinte: olha, direitos fundamentais não são apenas direitos subjetivos, são e precisam ser considerados políticas públicas. Então, você
torna a ideia de um direito fundamental não o direito para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, mas uma coisa que vai servir para todas as pessoas e principalmente intergeracional. A gente acredita no funcionalismo feminista que o feminismo ele é positivo, ele é prospectivo também para os homens, né? Então tem essa questão de vai melhorar a vida deles também. Depois a gente pode explicar. Um quarto ponto é a perspectiva comparada, ou seja, não há constitucionalismo feminista sem coletivos internacionais. Ou seja, o constitucionalismo feminista brasileiro tem que dialogar com o argentino, com o peruano, com o chileno, norte-americano, australiano. Então, essa é uma rede, né? Então, nós estamos aí lutando para que essa rede de constituições no mundo possam estar à disposição do constitucionalismo feminista e do seu desenvolvimento. Por fim, o último ponto, que é um dos mais polêmicos, é a questão da interseccionalidade, né? Neste ponto, talvez aqui a gente não consiga aprofundar, Patrícia, mas é onde o constitucionalismo feminista ele é muito, muito audacioso. Por quê? Porque além de querer incluir mulheres, né, você quer incluir mulheres, você quer incluir feminino, que é diferente de mulher, porque é uma questão de gênero, construção social de determinados modos e maneiras, que é a própria ética, e você quer incluir também a orientação sexual, ou seja, não apenas os heteroafetivos, mas os homoafetivos. Você quer incluir negros, você quer incluir populações de minorias étnicas, você quer incluir estrangeiros, você quer incluir os hipossuficientes, você quer incluir aqueles que não são intelectualizados dentro dos grandes centros de formação e poder. Então, a interseccionalidade traz a discussão do feminismo negro, do feminismo étnico, do feminismo das populações, vamos dizer assim, em minoria cultural, e assim sucessivamente, né? Então, é um projeto muito audacioso, mas que eu fico muito feliz de acreditar que essa agenda pode ser enfrentada, vencida, ela nos desafia, porque nós somos muitas. Cada uma pode se dar um pedacinho e tudo isso junto é que vai montar uma nova estrutura para o funcionalismo, né, mundial. E pela agenda que você relatou aí, é muito trabalho ainda pela frente, né? Nossa, Patrícia, a gente só abriu o livro, a gente nem começou a folhear ainda, a gente só abriu a agenda. Não tem nem como começar a folhear ainda. E você falou sobre o homem no ambiente público e a mulher no ambiente privado. A gente tem que começar a tirar esse estigma e descortinar tudo isso para a gente poder entrar na economia feminista e no constitucionalismo feminista também. A proposta do constitucionalismo feminista, ela necessariamente passa, não está na agenda, mas ela é um pressuposto transversal dessa agenda, que é a questão da divisão sexual do trabalho, né? A divisão sexual do trabalho ela é hoje base para que a gente possa acreditar na possibilidade de que os espaços públicos e privados pertencem a todos os sexos, todos os gêneros, todas as orientações sexuais, todas as etnias. Ou seja, a gente não pode colocar, por exemplo, em alguns países acontece de forma muito nítida, estrangeiros para realizar tarefas braçais e domésticas no ambiente privado e os nativos ou nacionais para ocupar os grandes cargos. Então, eu estou falando só esse exemplo de estrangeiros, né? Porque aqui no Brasil a gente talvez não tenha essa realidade tão clara, porque existe uma população hipossuficiente que acaba tomando também esse espaço, mas é muito importante que a gente conheça todas essas clivagens, essas separações, esses quadrados, para que a gente possa trabalhar no mosaico, trabalhar com a visão do todo. Eu vou conseguir trabalhar um pedacinho daquele mosaico, mas eu sei que tem gente trabalhando no resto para que toda, né, a estrutura do Estado de Direito, do Estado constitucional, possa se movimentar a partir disso. E, obviamente, que essa tem que ser uma pauta dos homens também, né? O constitucionalismo é uma pauta de todos. Então, quando a gente fala em constitucionalismo feminista, a gente só está querendo chamar a atenção para não perpetuar os erros, os equívocos do constitucionalismo excludente, tal qual ele foi forjado no final do século XVIII. O que a gente quer dizer é o mesmo constitucionalismo, é a mesma agenda, só que incluindo primeiro e principalmente quem? As mulheres, 50% nós somos. Temos que ser incluídas. E a gente está longe disso porque no poder esses números estão muito aquém de 50%. A primeira luta, a mais evidente, é colocar as mulheres nos espaços públicos a partir de uma divisão, acabando, né, com essa divisão sexual do trabalho. O homem também fica em casa, o homem também vai para a luta, o homem também está no espaço público, também está no espaço privado. Então, quando a gente conseguir
que homens e mulheres estejam naturalmente ocupando esses espaços, vai ser natural que se chegue a 50%, 50%, porque assim é a biologia, se a gente usar esse critério. E você, logo no início não, mais para meados do fim da sua fala, você fez referência ao direito comparado. E também você começou falando sobre o constitucionalismo feminista que teve início no Canadá. Como se dá o constitucionalismo feminista em outros países, no direito comparado? Bom, o que a gente sabe é que, principalmente, Canadá, Austrália, Israel, muito interessante que Israel seja ponta nessa pesquisa, e Brasil estejam à frente a partir dessa nomenclatura, deste nome, né? Então, se nós procurarmos o termo em inglês e em português e em espanhol, nós vamos encontrar, né, bastante pesquisa já desenvolvida no âmbito do Canadá, Austrália, Israel e Brasil. Mas a Espanha, por exemplo, que tem uma política pública muito séria e bastante já consolidada sobre o feminismo e a inclusão da mulher dentro dessa estrutura de poder, ele também já tem aportes, vamos dizer assim, teóricos que se assemelham, só não usam muito esse nome, é como se não tivessem acordado para o nome constitucionalismo feminista. Mas eu diria que a Espanha também está num lugar muito especial desse desenvolvimento do constitucionalismo feminista. E qual é a ideia? A ideia é trabalhar em rede. Então, por exemplo, uma professora da Austrália está pesquisando as mulheres constituintes, né? Me provoca aqui no Brasil a fazer a mesma pesquisa, pesquisar as mulheres constituintes. Essa pesquisa existe, eu estou dando como exemplo, mas ela existe, né? E daí uma pesquisa no Canadá que esteja pesquisando a força da mulher no poder judiciário, no poder executivo, a gente também reproduz. Então, é uma rede que a gente vai comunicando a pesquisa, né? Que está sendo realizada, e todos os países vão oferecendo dados. Não existe uma rede consolidada, né? Ou seja, oficialmente formada, com recursos, com instituições, etc. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo. Daqui a pouco eu acho que a gente vai ter uma rede internacional estudos e pesquisas sobre o constitucionalismo feminista, que daí nós vamos alimentar as bases de dados, né? Com pesquisas, vamos dizer assim, semelhantes. Antes de adentrar especificamente na Constituinte de 1987, na Constituição de 1988, eu queria que você nos dissesse como foram tratadas as mulheres ao longo das constituições brasileiras, que é também um tema de uma microaula sua que eu sou muito fã. Foi uma das primeiras que eu assisti. Aquela microaula ela é fruto de um trabalho de pesquisa bastante, vamos dizer assim, cuidadoso. Eu dividi uma disciplina com o professor Arnaldo Godoy, para mim um dos melhores historiadores do direito que nós temos. Ele também é tributarista, ele também é filósofo, ele também é teórico do direito, mas a vertente do professor Godoy que eu mais gosto, Arnaldo Sampaio Godoy, é exatamente a de historiador do direito. E eu dividi com ele uma disciplina do mestrado aqui no Uniceub, em que ele tratava de história das constituições brasileiras, estudando desde a Constituição Imperial de 1824, passando pelas republicanas até chegar na atual. E a gente tinha, né, ele propôs aos alunos fazer um livro ao final da disciplina, cada um colocando a sua pesquisa em relação às constituições brasileiras, ou seja, cada um tinha um tema, né, que estava pesquisando lá no mestrado e doutorado, e a proposta da disciplina era fazer esse passeio pelas constituições em relação aos temas. E eu aceitei o desafio e escrevi sobre a mulher nas constituições brasileiras. E aí eu tinha uma aluna de graduação, a Vanessa, que também já estava aí em conclusão de curso de graduação, e ela me ajudou a fazer a pesquisa. O que nós fizemos? Entramos em cada constituição e a gente procurava a palavra mulher, e a gente procurava o feminino, e a gente procurava, né, direitos da mulher. E aí saiu um artigo que está publicado nessa coletânea, está aí disponível na internet, se alguém quiser, né? Acho que ficou História Constitucional, é só procurar Arnaldo Sampaio Godoy, eu sou co-organizadora da obra, né, Cristine Petter, coloquem lá, e daí vocês vão achar o artigo completo. O que eu posso dizer é que as mulheres foram sendo reconhecidas nas constituições ao longo do tempo. Uma curiosidade é que a mulher, no Império, ela era muito valorizada, mas era a mulher pertencente à família real, né? Ou seja, a família do imperador. Por isso que eu falo família real, por conta da monarquia portuguesa, né? Então, as mulheres que faziam parte da
família detentora de poder, elas tinham vários dispositivos de proteção na Constituição de 1891. Desculpa, na Constituição de 1824. Quando chegou em 1891, as mulheres foram menos lembradas, ou elas foram menos consideradas. Muito embora houvesse discussão para a Constituição de 1891. Por exemplo, sobre o voto feminino, o movimento sufragista já estava ganhando alguma força na Europa, final do século XIX. Aqui no Brasil também teve, mas eles deixaram em aberto. Eles nem disseram que mulher não podia, a redação era de uma determinada maneira, que não falava que só o homem vai votar. Dizia em geral. E como a sociedade era muito machista, muito sexista, obviamente que a mulher não pôde votar. Mas foi exatamente por essa abertura da Constituição de 1891 que, no final da década de 20, lá no Rio Grande do Norte, que é o estado, inclusive, de origem dos meus pais, né, 2 mulheres, elas conseguiram participar de pleitos eleitorais, conseguiram, inclusive, serem eleitas, e depois essa eleição foi cancelada, mas né, Alzira Soriano e as mulheres lá do Rio Grande do Norte nos trouxeram essa primeira investida. Daí, em 1932, no Código Eleitoral, né, por uma luta de diversos movimentos feministas, e aí a gente tem diversos nomes aí do início do século XX que lutaram pelo direito, e a Constituição de 34 foi a primeira que viu o voto feminino, ainda com algumas restrições. Mas daí essas restrições foram caindo, né? Na Constituição de 46 menos, a de 37 não vamos nem falar. Essa é uma Constituição que geralmente eu pulo, porque a Constituição de 37, além dela ter sido uma Constituição, uma vigência, alguém já colocou aí o livro ali nos comentários. Obrigada. Bom. A ideia é realmente que a gente possa perceber o constitucionalismo e nesses, vamos dizer assim, hiatos democráticos, percebemos que é óbvio que a mulher ficou fora da Constituição de 37, porque onde não há democracia, não há mulheres presentes. Porque as mulheres, elas simbolizam muito dessa democracia, dessa chegada do poder a todos e todas quantos, né? Então, se você tem uma restrição de poder, essa restrição, em geral, é de homens brancos, ricos, né? Bem formados intelectualmente. Isso é natural e não é no Brasil, é no mundo todo. Então, a ideia é que a Constituição de 46 tenha ampliado esses direitos das mulheres e a Constituição de 67 e 69 tenha mantido, ainda que formalmente, muitos desses direitos, mas foi a Constituição de 88 que nos trouxe a maior parte dos direitos das mulheres. Isso não é fruto do acaso, é fruto de um trabalho que eu acho que é o próximo tópico que a gente vai conversar. Sim, com certeza. Eu estou aqui de cabeça baixa porque eu estou recebendo no outro telefone um monte de mensagens e um monte de considerações sobre o que você está falando. A parte que eu disse que você ainda ia ter muito trabalho foi um comentário que eu recebi no WhatsApp aqui. E um deles é de uma colega nossa, a Desirê, que comentou aqui e eu recebi replicado aqui. Impressionante. Desirê é juíza do trabalho também em Florianópolis. Se eu não me engano, é da 5ª Vara do Trabalho de Florianópolis, e é diretora da Escola Judicial aqui do TRT-12. Ela disse assim, impressionante como falta ainda falar deste assunto nos cursos de direito. Sem dúvida, né? Uma das lutas que eu tenho, e note, Patrícia, que talvez, e eu tenho observado isso empiricamente, né? Uma percepção da minha vivência institucional aqui em Brasília, em diversas instituições, né, que eu dou aula no Uniceub há 20 anos, mas eu sou egressa da Universidade de Brasília. Eu passei 20 anos na UNB, entrei na UNB em 93, inclusive ao lado do seu irmão, né? Eu sou colega de 2º grau e de UNB do João Felipe, um grande beijo para ele. E se na UNB eu já senti alguma dificuldade, porque não fui apresentada às mulheres constitucionalistas, não fui apresentada à doutrina feminista. Tudo bem que eu estava lá na década de 90, mas eu também estava lá na primeira década do século XXI e continuei não sendo apresentada. É porque isso está muito longe ainda das faculdades, né? Porque o celeiro de novidades, um celeiro de pensamentos vanguardistas é a Universidade de Brasília. E se lá não estava, e no Uniceub, então, a gente nem começou essa pauta. Eu sou praticamente isolada. Para você ter uma ideia, eu sequer consegui colegas, né, que comprassem num primeiro momento. Agora elas estão até mais empolgadas, porque eu estou mostrando que não é um bicho de 7 cabeças, nem é um bicho papão, né, que a gente pode, né, trabalhar aí na linha do feminismo
feminismo sem esses mitos, né? Que a mulher feminista é a mulher brava, é a mulher feia, é a mulher que não se depila, é a mulher que faz não sei o quê, né? Que a mulher ela pode ser o que ela quiser, do jeito que ela quiser, e que o feminismo é um movimento, né? Como todos os outros movimentos que estão aí à disposição das nossas causas. Em um dos seus vídeos, você fala justamente isso, que a mulher pode cumprir o seu papel social, a sua função social, da forma como ela achar devido, né? Ser casada ou não, ter filhos ou não, e ter princípios e lutar pela igualdade de direitos, independentemente da função social que ela possa cumprir. Eu achei fantástico. É uma escolha, né? Então, a ideia de nos encapsular ou de nos enredar em determinadas funções pré-estabelecidas é exatamente essa, vamos dizer assim, disfunção que o constitucionalismo do final do século XVIII trouxe para nós. Como se fosse possível encapsular a mulher numa função única social. A mulher e o homem, né? Porque ao encapsular a mulher numa função e dizer que aquilo é só dela, ela tira vários homens daquela função que eles estariam muito felizes exercendo sua vocação, às vezes, de paternidade, sua vocação, né, de cuidador das questões domésticas. E aí você vai mitigando socialmente algumas diferenças que não precisam ser estimuladas dentro desse papel. Então, a divisão sexual do trabalho, para mim, é um ponto super relevante de ser debatido e trazido para o debate político, né, e da arena do direito constitucional estrito sensu, porque nós vamos, a partir disso, e todos os países que já estão avançando em relação à segunda, terceira onda do feminismo dizem isso. Enquanto não trouxermos os homens para esse debate e colocarmos a divisão sexual do trabalho como uma prioridade da agenda das políticas públicas, não avançamos daqui. Eles conseguem 30%, por exemplo, de presença através de cota no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, e não avança, passa 10 anos, passa 15 anos. Por quê? Porque, na verdade, você tem que remexer a estrutura cultural. Você tem que remexer a estrutura da organização social em si, né? Para trazer uma mulher para a presidência da República ou para um cargo de ministra do Estado, obviamente que se ela for uma pessoa que tem uma família, né, que tenha filhos, que tenha casa, ela precisa dividir isso com alguém, ainda que seja por 4, 5 anos, né? Ou seja, pelo período daquele mandato, depois ela volta. Então, é esse o ponto da nossa reflexão. Que as mulheres abrem mão por 4, 5 anos para deixar o homem, de alguma forma, exercer uma função que exige muito deles. Mas o contrário, às vezes, não acontece. E não acontece, às vezes, não é por vontade do próprio específico marido, mas por uma pressão social. Tá vendo? Sua mulher não tá nunca, sua mulher não tá presente, você que tem que ir na escola dos meninos. Por que não, né? Se ela tá exercendo o cargo de presidente da República, ela tá exercendo o cargo de ministra de Estado, às vezes não vai poder, porque é um cargo que exige muito. Então, um pouco essa é a reflexão. Então, como eu te disse que são lampejos de reflexão, a nossa vice-diretora daqui da EJUDE 12 colocou: poderíamos dar atenção específica ao tema, certamente. Né? Então, estou à disposição. Dando prosseguimento aqui para a nossa live, para a gente poder cumprir o nosso objetivo. Eu só vou fazer uma colocação. Eu penso que constitucionalismo feminista, naquela época em que você entrou na UNB, em que eu entrei no CEUB, em que nós começamos a fazer a graduação, ainda que eu tenha começado um pouco depois que você, desculpa, um pouco antes, esse é ato falho. Eu tenha começado um pouco antes de você, eu acho que ter essa denominação, naquela época, seria muito mais bem aceita do que hoje. Vocês contam com uma dificuldade da aceitação da denominação, mas eu acredito que por conta do conteúdo, que é muito mais amplo do que uma simples não, desculpa, tá errado, tiro simples, do que apenas uma luta feminista. É muito mais amplo do que isso, é uma visão do constitucionalismo. Eu acredito que vocês vão ganhar bastante espaço com isso, e eu não digo mais vocês, digo nós. Ai, que coisa boa! Bom, vou partir para uma outra pergunta aqui. Em relação aos parlamentares que compunham a Assembleia Nacional Constituinte de 1987,
Quantas eram elas? Como foi a atuação delas? Como se dava a atuação delas? Como Pois é. era o lobby do batom? Pois é, Patrícia, esse é o estudo na verdade, me movimenta aí nos últimos 2 anos, porque ao estudar o constitucionalismo feminista e fazer essa digressão histórica que eu fiz Constituição por Constituição, quantas vezes aparecia a palavra mulher, quais foram os direitos que foram sendo acrescentados, quais foram os direitos que foram sendo ampliados, Constituição por Constituição, eu chego na Constituição de 88 e parece nítido que houve ali um boom, tanto da palavra mulher quanto dos direitos das mulheres. Então era muito natural que a minha primeira pergunta fosse: quem fez isso desse jeito? Né? A sociedade da década de 80 era melhor que a minha, está com medo de um nome feminismo? Né? Quem eram as feministas que trabalharam para isso estar aqui? Ou será que foram os homens? Minha pergunta inicial era: será que foram próprios homens que tiveram essa generosidade, né, com as mulheres ali na Constituição de 1988? E a minha resposta foi pesquisar. Só que era uma pesquisa que não estava pronta. Eu encontrei, sim, algumas pistas dessa pesquisa a partir de trabalhos como da professora Salete Maria da Silva, que é uma professora fantástica, constitucionalista. É a nossa, vamos dizer, pioneira nesse assunto, é a nossa pesquisadora com maior produção de pesquisa da Universidade Federal da Bahia, precisa ser lida, a professora Salete Maria da Silva, e ela, de alguma forma, já começou mostrando esse processo constituinte, principalmente na pauta do lobby do batom. E aí a gente começou a investigar. Eu fiquei muito assustada de viver em Brasília tanto tempo, de viver o direito constitucional numa profundidade, né? Eu tenho vida acadêmica no direito constitucional, eu tenho vida profissional, pelo menos desde 2005, atuando todos os dias com direito constitucional. E por que eu não tinha conhecimento dessas coisas? Será que realmente é por falta de interesse? Será que realmente é porque essas mulheres foram invisibilizadas, que realmente elas não foram importantes assim? E aí, as minhas alunas, principalmente a Carol Gomide, começou a estudar o lobby do batom e nós descobrimos o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, um órgão do governo federal, que movimentou uma série de campanhas, que movimentou uma série de movimentos feministas que já existiam no Brasil desde a década de 70, mas lembrando que a década de 70 é um período de muita complicação por conta do período de ditadura militar. Então, as mulheres elas se confundiam um pouco com a oposição à ditadura, né? Então, o movimento feminista na década de 70 do Brasil era considerado um movimento de esquerda e um movimento de oposição à ditadura. Então, ele era perigoso. Então, muitas mulheres se afastavam disso e a gente ainda tem essas memórias nas nossas mães, nas nossas tias. Cuidado com isso, menina, né? Isso pode ser perigoso, essa questão do feminismo, porque era isso, né? Era um movimento muito associado... Desculpa te interromper, mas muito associado também à liberação sexual, muito associado ao aborto, e de uma certa forma, não. E também contrário aos dogmas da Igreja Católica, que era muito ligado também à esquerda na época, né? Então, ele era abafado de todos os lados. Todos os lados. Na verdade, o que a gente pode dizer é que o lobby do batom e esse Conselho Nacional dos Direitos da Mulher movimentaram uma pauta muito organizada. Eram apenas 26 constituintes e, na verdade, 25 atuavam, porque a Beth Mendes, ela foi nos primeiros dias ali que ela, né, foi eleita como deputada constituinte, mas ela nos primeiros dias foi para a Secretaria de Cultura do governo, então ela não participou ali do processo constituinte efetivamente no Congresso Nacional. Então eram 25 mulheres, mas muito bem organizadas e muito bem assessoradas por esse Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que era um órgão do governo federal. Era um órgão que reunia intelectuais, que reunia os movimentos, os coletivos feministas do Brasil todo. Então, elas puderam fazer um trabalho muito organizado de propostas efetivas, né, que foram consideradas no momento constituinte. E elas fechavam os assuntos em coletivo, por isso que não adianta perguntar assim, a mulher que se destacou, elas se destacavam no bloco. Elas tinham que se proteger contra a chacota, contra as piadas, contra o desrespeito, né? Contra o assédio. Então, elegeram, por exemplo, a mulher mais bonita da bancada feminista, né? Então, o próprio nome Lobby do Batom era um nome pejorativo. Então, os homens riam, os homens faziam piadas, e muitas dessas risadas e piadas
estão nos anais da Constituinte. Eu, pesquisando sobre licença paternidade, encontrei-me com uma defesa muito interessante no plenário da Assembleia Nacional Constituinte do deputado Alcenir Guerra, né? E ele sendo desagravado naquele momento porque tinha sido desconsiderado e desrespeitado por tentar oferecer uma pauta feminina naquele momento do plenário, né? Então foi muito interessante ver que os próprios anais da Constituinte mostram a realidade difícil desse modo de batom. E um dado muito interessante que está num artigo da não lembro o primeiro nome, Pitangui, é o sobrenome, Jaqueline, eu acho, Pitangui, que é o sobrenome dela, em que ela fala que 80% da pauta da Carta das Mulheres, as mulheres entregaram a carta ao presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que é o deputado Ulisses Guimarães. E nessa carta estava uma pauta de direitos que se queria ver postos na Constituição. Dessa pauta, a notícia e a pesquisa que se tem é que 80% dela foi efetivamente transformada em direitos das mulheres. Por isso que a Constituição de 88 é tão feminina. Havia organização, elas eram apenas 25 mulheres representando 5% dos deputados constituintes. Então era um número muito baixo, mas elas fizeram esse 5% render. Né? Eram mulheres bravas, eram mulheres organizadas, eram mulheres sistemáticas, eram mulheres que sabiam do que estavam falando, portanto, intelectualmente muito preparadas e seguras, e eram mulheres que sabiam que naquilo que elas divergiam, o objetivo era não deixar debater. Por exemplo, a pauta do aborto sempre foi uma pauta feminista. Como elas não chegaram ao consenso, elas decidiram que aquilo ficaria fora da Constituição. Que se fosse para o plenário, eles iriam proibir expressamente o aborto. Então, a luta dentro da Assembleia Constituinte foi não colocar a pauta do aborto em discussão. Né? Tanto é que tem um episódio bem interessante que, de alguma forma, a Carolina nos trouxe no trabalho dela, que diz assim, que quando o deputado Zé Genuíno trouxe essa pauta, né, do aborto para o debate na Assembleia Constituinte, levou saravada de todos os lados, principalmente das mulheres, porque as mulheres queriam que ele tirasse e ele não entendia nada, todo bem intencionado. Mas e por que vocês estão batendo? E diz que era um bloco de mulheres, não eram só mulheres de direito, ou só mulheres da igreja, ou só mulheres de... Eram todas as mulheres, porque na verdade a pauta era para não ser debatido. E assim, por exemplo, aposentadorias de dona de casa foi um tema também que não se conseguia chegar a um consenso, uma sociedade ainda muito classe média, né, com essa questão das mulheres em casa, e principalmente a questão das empregadas domésticas, que depois, inclusive, foi objeto de emenda constitucional, né? Hoje nós temos os direitos das domésticas, vocês aí da Justiça do Trabalho sabem disso muito melhor do que eu. Esse era um tema que não foi objeto do processo constituinte originário, porque não se chegava a um acordo. Aposentadoria de dona de casa, direitos das trabalhadoras domésticas e aborto. Esses 3 temas ficaram só. Todos os demais, com jeitinho, com discussão, com convencimento, com lobby acirrado, elas conseguiram incluir na Constituição. E elas tinham, então, uma organização extrema, chamada Bancada Feminina, né? Lobby do batom. Não era formalizado, mas era muito respeitado dentro daquele momento. Desse jeito, respeitado com piadas, né? Mas assim, sabiam que elas estavam ali. No médico elas não. São barulhentas, falavam muito isso. São barulhentas, são bravas, né? Essas mulheres querem mandar em tudo. Esse era aqueles comentários que a gente está acostumado a ver na sociedade. Até hoje, né? Exatamente. E a Sônia Roberts, que é uma colega nossa, juíza aposentada aqui em Santa Catarina, ela fez menção a Benedita da Silva e conseguiu incluir as domésticas na Constituição. E a professora Cristine Petter está aqui dando sequência aos estudos dela e buscando, né, Cristine, ver o que cada uma delas fez, embora todas elas parece que tenham feito de uma forma conjunta esse lobby do batom, que podia ser uma menção pejorativa uns anos atrás, mas hoje pode... Basicamente, a gente resgata isso com positividade hoje, né? Pois é. E a linha de pesquisa dela agora é nesse sentido, né? De buscar individualmente o que cada uma delas fez, não obstante elas tenham feito de uma forma organizada e
posso dizer, com solidariedade e com sororidade também, né? Eu estou trocando a expressão, né? A fraternidade, que é o terceiro elemento do constitucionalismo, né? Nós temos liberdade, igualdade e fraternidade. Esse terceiro elemento tão famoso, que ficou como lema da Revolução Francesa, ele tem que ser trocado por sororidade, né? Uma frater-sororidade. O que é isso? Irmãos e irmãs, né? Ou seja, brothers and sisters. Então, a sororidade, ou o Estado Constitucional sororal, né? Estamos começando a inventar os nomes, porque se eles não existem, é porque nós, mulheres, não nos habituamos que somos presentes, que somos protagonistas, que precisamos dessas palavras no feminino também, né? Então, essa linguagem, eu acho que ela é muito importante. Então, aqui a expressão é de sororidade, que é o terceiro ambiente de desenvolvimento dos direitos fundamentais, as mulheres se colocam nessa posição de protagonistas dos seus próprios direitos. Então, para poder encerrar aqui a nossa live, que estamos chegando a quase 1 hora, eu quero te perguntar, bem no fim, por um resumo, a Constituição de 1988, uma Constituição de e para mulheres. Em que medida ela é ainda para mulheres, mesmo depois das inúmeras reformas que nós tivemos? Em primeiro lugar, Patrícia, eu queria muito agradecer, né, essa oportunidade, porque esse tema de e para mulheres é algo que está sendo desenvolvido, né, por algumas professoras da Universidade Federal do Paraná. Elas têm um grupo de e para mulheres, então eu uso essa expressão porque faz parte, inclusive, da metodologia que a minha aluna Carolina Gomide, né, tão falada aqui nessa live de hoje, tem usado. Ela tem feito a Constituição a partir do olhar das constituintes, né, o que elas fizeram, quais foram as emendas que elas apresentaram, quantas foram as emendas, pesquisa quantitativa muito profunda, né? A gente deve estar lançando aí, publicando os resultados dessa pesquisa até o final do ano. Carol está terminando a iniciação científica por volta de agosto, setembro. Acredito que até dezembro a gente já tem um livro com todas essas informações. E isso é o de mulheres. O para mulheres é o que foi parar na Constituição e que realmente mudou a vida da cidadã brasileira. O que é aquilo que nós recebemos já de um movimento constitucional pronto? Porque nós, quando entramos na faculdade, já tínhamos um sistema constitucional que nos empurrava para a igualdade de gênero, né? Como eu disse, o artigo 5º é uma luta em muitos países, né? Você tendo uma Constituição, a igualdade de gênero ainda é algo objeto de discussão em muitos países. Aqui no Brasil, nós já temos isso fruto do trabalho dessas mulheres, do trabalho do Constituinte. Então, eu gostaria de ressaltar que a nossa Constituição é de e para mulheres, não é de muitas mulheres, né? Pouquíssimas mulheres, 5%, mas de mulheres que estavam apoiadas em outras mulheres. E aí eu dou destaque ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, mas existem vários coletivos, vários movimentos, várias frentes da sociedade civil organizada que participavam, que ofereciam, inclusive as emendas populares à Constituinte. 32%, isso também é um dado que a minha aluna levantou, 32% das emendas que foram apresentadas pelo povo à Constituinte eram emendas vindas de mulheres. Então, as mulheres estavam presentes naquele momento. Elas estavam atrás de serem protagonistas, que iriam ser protagonistas desse constitucionalismo. Então, nós recebemos isso de bandeja, principalmente as gerações mais novas, não dão muita bola para isso, né? Acha que, não era sempre assim. Não, isso é luta. Então, é que agora nós temos que encontrar a nossa agenda e pautar a nossa vida, porque ainda há muito o que fazer. O trabalho, como vocês observam, como todos que se aproximam desse tema observam, ele é um trabalho prospectivo. Então, essa Constituição é sim uma Constituição de mulheres para mulheres, mas nós precisamos ser as protagonistas de fazer essa Constituição funcionar assim. Por isso que meus estudos da professora Melina, inclusive a professora Melina entrou aqui, quero deixar um grande beijo para ela. Professora Melina e eu estamos aí com a professora Estefânia organizando um livro que trata da metodologia do constitucionalismo feminista, que é a perspectiva de gênero, né? Tão bem exposto pela professora Fabiana, não me lembro o sobrenome dela, lá naquela live em que nós nos conhecemos, Patrícia. A ideia, né? Ela já tem um estudo avançado sobre o julgamento com perspectiva de gênero, o processo legal, né, devido ao processo legal em perspectiva de gênero, o processo legislativo em perspectiva de gênero. O que é isso? Como destinar essa metodologia? Será que isso não vai mitigar? Será que não vai ferir a neutralidade, a imparcialidade do juiz? Como que se faz
perspectiva de gênero, né, sair dessas dúvidas básicas, sair desse chão de fábrica, né, e se sofisticar por um olhar epistemológico, um olhar de conhecimento que sabe do que está falando e tem certeza de que é muito raso pensar que ao ter um olhar de gênero, nós estamos parcialmente só defendendo mulheres, né, por exemplo. Então é muito importante que esses mitos sejam derrubados e, principalmente, que essa Constituição para mulheres seja uma Constituição de agregação de direitos. Né? E a agregação de direitos vai ser não apenas para as mulheres, mas também para as mulheres que interpretam a Constituição, para as mulheres que vivenciam as normas que são interpretadas, para mulheres que trabalham todos os dias nas instituições públicas, privadas, da sociedade civil organizada ou quase pública, e que querem movimentar, né, as suas realidades, as suas culturas, as suas vontades, as suas, vamos dizer assim, peculiaridades dentro de um Estado que tenha espaço para tudo, né? Então, eu quero sim ser parlamentar, mas eu também quero o direito de casar. Eu quero sim ser parlamentar, mas eu quero o direito de não casar. Eu quero o direito de casar com alguém do mesmo sexo. Eu quero o direito de, né, enfim. E aí você aumenta essas possibilidades dentro de qualquer ambiente. Então, é um pouco isso. Gostaria de aqui registrar algumas pessoas, né? Como, por exemplo, a Bruna Sabac, minha querida amiga que acabou, né, de ter gêmeos. Eu sei que essa é uma missão e tanto. O meu querido amigo André Machado, lá do STJ, algumas amigas como Gabriela Hollenberg, amiga da luta aqui, dos nossos feminismos do dia a dia aqui em Brasília. Gostaria muito de registrar todas essas participações. Vocês me deixam extremamente feliz de saber que estou falando para pessoas que efetivamente se importam, não apenas com a minha mensagem, mas principalmente comigo. Então, eu quero te agradecer muitíssimo. Quero fortemente, de novo, para todos e todas que nos ouvem aqui, indicar que sigam as constitucionalistas. Eu sou seguidora e muito fã. Além de microaulas, nós temos ali lampejos de reflexões sobre o constitucionalismo feminista. Não se apeguem à palavra, ao termo feminista. Vamos pensar muito além disso. Vamos pensar numa Constituição de e para mulheres, que no fundo é o que todas nós aqui queremos. Eu te agradeço muito, muito, Cristine. Foi muito bom. É muito bom tê-la aqui. E já passo para um convite futuro, quando vocês terminarem as suas pesquisas sobre as parlamentares constituintes de 1987, para ver quais as histórias que nós temos sobre elas. Com certeza, vai ser um prazer e principalmente quero, né, aí ressaltar que é um trabalho coletivo. A Carolina Gomide é uma das empolgadas com esse assunto, né? Ela fala disso muito bem e agradecer muito a ela pelos dados que ela tem me trazido, pela empolgação que ela tem me contagiado e principalmente pela parceria nesse tema. Eu fico muito feliz de tê-la conhecido no Ana Matra Mulheres, no julgamento com perspectivas de gênero, e mais feliz ainda por saber que passei por você algumas vezes na minha adolescência e na minha juventude. Muito feliz mesmo. Muito obrigada. É realmente uma cidade muito pequena. Fico muito feliz. Um grande abraço para o seu irmão. Tá. Beijo. Tudo de bom. Obrigada.